partir de agora com vocês, Maurício Santos, o comunicador cibernético. Boa noite, senhoras e senhores, eu sou Maurício Santos, o seu amigo comunicador cibernético. Estou nessa noite maravilhosa de quarta-feira convidando você para ficar aqui na nossa live Talk Web Show Interação Brasil. O nosso programa Interação Brasil, como vocês podem perceber, é talk, é web e é interativo. Nesse momento eu quero convidar com a gente para bater um papo, ela que é comunicadora e coordenadora de projetos sociais, a minha amiga Cecília Lima. Que prazer estar aqui nessa noite maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro, né? Mas é maravilhosa porque o nosso Brasil é maravilhoso. Nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos aquela coisa gostosa, que é aquela vontade de reinventar, aquela vontade de superar as dificuldades. Neste momento, eu quero convidar alguém que vem falar com a gente sobre um assunto muito importante, que é sobre o tempo, né, de pandemia. E as pessoas também que estão nessa questão da depressão, que já vinha antes. Ela é psicóloga, coach, especializada em terapia ortomolecular, atuou muitos anos na área da psicologia corporativa e social. Trabalhou por 15 anos em uma autarquia voltada para a promoção social, onde desenvolveu vários projetos de geração de renda para famílias em instituição de vulnerabilidade. Vamos chamar aqui ao palco agora a nossa querida Luciana Alexandre do Miero. Por gentileza, Luciana. Luciana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Conhece a Cecília Lima? É um programa maravilhoso, gostei dessa interação, dessa alegria. Eu quero agradecer também a Cecília, minha amiga, na qual aprendi a admirá-la, fundadora de uma associação muito importante aqui em Bragança Paulista, que é a Associação de Cuidadores de Pessoa. Eu vejo a Cecília como uma missionária nessa área de cuidados com pessoas. Então, quero agradecer. Quero cumprimentar a banda maravilhosa, eu tive a oportunidade de ficar aqui no intervalo, repertório fantástico. E toda a equipe técnica aí de som, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos você por estar aqui com a gente, é um grande prazer ter você por aqui. Como nós falamos no início, a questão essa abordagem, né, que é algo que vem acontecendo antes da pandemia. Quando a gente fala de depressão, ela vinha acontecendo com índice grande antes da pandemia. O que você poderia nos falar sobre esse assunto nesse momento tão difícil? Sim, Maurício. É importante esclarecer em relação à depressão, que depressão é diferente de tristeza e ansiedade. Porque muitas vezes o que nós estamos passando pode ser tristeza e não depressão. Depressão é um transtorno onde a pessoa ela perde o sentido da vida. Ela não vê alegria, não vê cor, ela fica apática. E, às vezes, está tudo bem, aparentemente, com ela. Ela é uma pessoa que convive, você vê assim, nossa, é uma pessoa tão bonita, tem uma família legal, que a ama. E o que será que acontece? E ela, internamente, ela tem um sofrimento muito grande. Então, é uma depressão. A depressão é uma doença muito difícil de ser tratada, precisa de ajuda profissional, de médicos, de psicólogos, tem que trabalhar essa questão.
Então, é uma doença que merece muito respeito. Normalmente, as pessoas têm vergonha de falar que está depressiva, principalmente as pessoas que não têm problemas aparentes, né? Você, nossa, tem uma família boa, tem uns filhos lindos que não dão trabalho, e essa pessoa é depressiva. Às vezes, a pessoa ela fica até com vergonha de expressar isso. E a gente tem que ficar muito atenta, porque o grau da depressão pode levar a pessoa a um suicídio. E eu lembro que o ano passado, quando eu estive aqui em Bragança, eu não moro aqui, a minha família mora, mas teve um índice muito grande de suicídio de jovens. Eu fiquei assim espantada o ano passado aqui em Bragança com o suicídio de jovens. Então, esse jovem já vem com essa doença já há algum tempo. Ele convive no meio e às vezes a gente não percebe. Então, a gente está vendo assim essa banda tocando, ele pode até se relacionar, mas ele ouve e não sente essa alegria. Então, é uma doença que merece uma atenção especial. Nós estamos numa época que a gente está muito correndo atrás de dinheiro. Agora, né, com a pandemia, a gente deu uma parada, mas que é uma oportunidade para a gente rever toda essa questão, prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. O ser humano, ele precisa de um sentido para a vida. Então, você tem que ter um sentido, uma vontade de levantar da cama. Por isso que a gente fala assim, quando as pessoas vão envelhecendo, a gente aconselha que quando ela vai se aposentar, e o sonho da aposentadoria, vou viajar, vou curtir um sítio, né, piscina. Só que isso é temporário. Depois a pessoa precisa realmente buscar um sentido para a vida dela, ela precisa de um objetivo, uma meta, ela tem que colocar seus talentos à disposição, fazer alguma coisa que a alegre, porque com o passar do tempo a gente vai distanciando das pessoas e a gente vai perdendo esse prazer de viver. Então, isso é a depressão. Agora, nós estamos vivendo um período de tristeza e ansiedade, que é muito sério. Simplesmente, acho que a gente nunca passou por isso, de você ser privado de abraçar as pessoas que você ama. Quando que você imaginou que um dia você ia ser proibido, entre aspas, de abraçar as pessoas, abraçar sua mãe, seu pai? Então, essa privação de liberdade, eu penso assim, eu tenho 58 anos, mesmo as pessoas mais velhas, 2 décadas na frente, talvez 70, eu nunca tenha vivenciado esse momento. Mesmo na época da ditadura que nós passamos, né, quem tem minha idade passou na infância, nesse período de regime, né, de ditadura, podia ter a gente ser privado de algumas expressões, mas não de você ir e vir, andar, né? Então, eu acho que a pandemia traz uma série de desafios, e isso é um dos desafios que eu acho que é você ser privado de conviver com seus familiares. Eu tenho alguns trabalhos com pessoas, com idosos, né, na prevenção do Alzheimer, e assim, a família fica assim, meio que restrita a visitar esse idoso. Só que o idoso, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando de mais de atenção, de mais carinho, de mais abraço. E é o momento que mais a gente se afasta dessa pessoa. A sociedade se afasta mais das pessoas que estão envelhecendo. E a pessoa fica muito carente. Então, nessa época de pandemia, os idosos têm sofrido demais. E aí, sim, pode evoluir para uma depressão. No momento, pode ser ansiedade e tristeza, por toda o que está sendo provocado por essa pandemia, né? Você pode fazer sobre, por favor. Lu, obrigada por você ter vindo, né, ter aceito o nosso convite. E qual é a dificuldade da família diagnosticar a tristeza da depressão? Porque às vezes nós vemos, né, nós vemos nossos pais, nossos filhos tristes, e de repente a gente fala, não, é tristeza por causa da pandemia, com toda a situação. Mas ela já está com depressão. Como que o familiar pode diagnosticar isso? Então, Cecília, é muita observação. Você tem que conviver e prestar mais atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Seu filho, sua mãe, porque a tristeza, ela é temporária. Mas a pessoa não perde o gosto pela vida. Se ela escuta uma música bonita, então ela se alegra. Então, você percebe que, daí você conversa com a pessoa, seja um adolescente, seja uma pessoa mais idosa, você percebe que a pessoa tem esse sentido, ela tem sonho. Então, eu tenho visto, aqui é um show de sonhos, né? Estava ali sentado, vocês falando do objetivo de vocês, o que pode trazer, essa interação.
realização dos músicos, vocês conversaram aí sobre várias coisas, e eu achei lindo tudo isso. Isso é realmente uma vontade de viver, é dar um sentido, um prazer para a vida. E aí você não percebe isso. Você vai conversar com o jovem, você pergunta para ele, o que você gostaria de fazer, né? Qual é o seu sonho? Aí, às vezes, os jovens estão falando, não sei qual é o meu sonho. Ela fica assim, acho que eu vou estudar biologia, acho que eu vou estudar engenharia, acho que eu não vou estudar nada, eu quero fazer A pessoa é muito indecisa. Esse conflito, essa indecisão, pode ser também já um sintoma aí da depressão, essa insegurança, essa questão do conflito, eu não sei o que eu quero, o que eu vou fazer, e pode ser um sinal? Pode. É lógico que a nossa sociedade ela não dá muito conhecimento e informação. O correto seria, na escola, as crianças serem passadas por uma orientação vocacional. Porque cada um de nós somos diferentes. Então, a gente precisaria ter uma noção da nossa vocação. Eu estou vendo assim que você tem um talento nato na área da comunicação. Mas eu não sei, você deve ter brotado isso, porque a vocação ela vem. E às vezes, a vocação não é só para a área de comunicação. A gente pensa assim, a vocação ou é futebol ou é cantor, né? Mas a gente tem vocação para muitas coisas, inclusive para ser dona de casa. Tem donas de casas ótimo, que a vocação dela é cuidar do lar, ela gosta, sente prazer. Mas, às vezes, ela tem vocação na área administrativa, na área de contabilidade. Então, precisaria ter uma direção desses jovens na área vocacional. Porém, a gente precisa também sentir da criança e do jovem se ela tem esse gosto. Quando ele fala da música, o olho dele brilha, nossa, que vontade de cantar. Você percebe esse desejo da pessoa. Então, a pessoa tem que ter vontade de fazer alguma coisa. Você, no início, quando fizemos a primeira pergunta, sim, você citou duas palavras que me chamaram a atenção. Sim. Uma, depressiva, que a gente recebe muitas vezes de forma pejorativa. Sim. E a outra é cama. A cama, o sono, isso é um sinal. Cama, sono, é um sinal forte. Olha, dos caminhos da pessoa depressiva é justamente fugir, gostar de ficar dormindo muito, querer ficar na cama, né? Querer dormir. Fugir um pouco da realidade. Então, as pessoas começam a se distanciar. Então, é bom você observar isso. Existem, assim, quando você é muito jovem, existe aquele período de noitada, a pessoa quer dormir 2 dias, é diferente. Tem essa preguiça mesmo dos jovens hoje, de ficar dormindo até mais tarde, mas é diferente do desejo de dormir. Você percebe que a pessoa depressiva, ela gosta de se afastar, ela gosta de dormir, ela fica mais, ela se isola mais. Cecília, quer acrescentar mais alguma pergunta? É o seguinte, Lu, a depressão, família, onde buscar ajuda para essa depressão? Porque o poder público pode ajudar em alguma situação. Há um tempo atrás, nós ouvimos de projetos que teria psicólogos nos hospitais, principalmente naquela situação que você falou do suicídio em adolescente. Sim. Né? Seria interessante esses psicólogos estar agindo dentro de hospitais, de escolas? Sim. Eu penso que sempre deveria existir psicólogos, profissionais da saúde, disponível para os jovens nas escolas. Nós temos, assim, uma porta de entrada na área da saúde, que são as UBSs. Então, as UBSs deveriam ter vários profissionais na área da saúde mental, que a gente fala, porque a pessoa fala assim, olha, você só vai consultar o psicólogo quando você está louco, né? Vai consultar o psicólogo, é louco. Mas, na verdade, nós somos uns seres em transformação. A gente passa por várias crises durante a vida. E crise não significa transtorno, não significa depressão, não significa que você é louco. Então, as crises que você passa durante a vida, que todo mundo já passou, a crise vem para você evoluir, para você deixar a sua história, que não serve mais para você naquele momento, para trás, virar a página, né? Então, eu penso assim, que o poder público, hoje, na pandemia, por exemplo, que a gente está tendo muitos conflitos com casais, muitos conflitos de violência doméstica, porque a gente está sendo privado da nossa liberdade. Foi nos colocado dentro de uma casa. Eu posso ter uma casa confortável.
Você pode ter uma casa pequena onde estão várias pessoas no mesmo cômodo. E nós, brasileiros, a gente não fica muito em casa, a gente sai muito, a gente gosta muito de festa. Então, o churrasco é tradicional no final de semana, as pessoas se encontram e tal. Então, quando você tem uma discussão na casa, você com o seu marido ou com os seus filhos, alguém sai da casa. Sai, vai para a rua, vai trabalhar e vai fazer uma série de coisas. Então, o que acontece hoje na pandemia é você discute e não tem para onde sair, você tem que ficar na casa. Então, uma das coisas que eu aconselho, às vezes, o casal, é não ficar discutindo muito a relação nesse momento. É sim respeitar as diferenças, procurar conviver de uma forma mais harmônica. Quando perceber que alguém está estourado, a gente tem que ficar quieto e vice-versa. Por quê? Porque você não tem como escapar daquela situação. É o que está acontecendo hoje, o excesso da violência doméstica. Por isso, as pessoas discutem e ficam no ambiente. Aquele ambiente fica carregado e acaba acontecendo essa desavença. E o poder público, o que ele pode oferecer? Profissionais da área da saúde, principalmente na área da psicologia, da psiquiatria, para dar suporte, tanto para os profissionais da área da saúde, que hoje estão na linha de frente, que estão convivendo com medo, porque não é fácil, a gente tem medo, mas hoje em dia o medo ele está ali, a qualquer momento. Eu atendi uma senhora, e ela falou assim para mim: olha, Luciana, parece que ela está isolada, ela tem filhos, mas ela mora sozinha. E ela falou assim: parece que o bandido está na porta da minha casa. E a qualquer deslize meu, ele vai entrar. E eu não tenho nenhuma arma para me defender. Que é justamente isso, Maurício, é a segurança que a população está sofrendo por um monte de informações. Coincidiu de ser um ano político, então está tendo muitas informações distorcidas, está tendo um desrespeito em relação ao ser humano, não passar a informação correta para essa população, permitir que a área científica tome frente nesse momento, mas está tendo muita interferência política. Então, a pessoa assim, que nem ela falou assim, olha, eu estou com dor de barriga, eu vou para o hospital ou não vou? O que eu faço? Eu torci meu pé, vou para onde? Então, acho que está faltando, está um buraco aí da área pública, dos administradores municipais, estaduais e federais, não só falar para a população, olha, distanciamento social, fique na sua casa. No seu ponto de vista, então, você acha viável que, se tratando de gestões a nível municipal, federal, que implante um sistema mais objetivo dentro da escola? Da escola e da rede também. Eu acho que deveria ter assim, vários profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, terapeutas também. Tem várias linhas de terapias holísticas que fazem um efeito muito bom e poderia estar disponível tanto pela internet como nas UBS, para dar esse suporte. E, inclusive, poderia envolver as lideranças religiosas também no aconselhamento, porque você, na liderança religiosa, não é só o culto religioso, seja católico, seja qualquer um, mas deveria ter plantões dentro das igrejas para dar esse suporte para a população na área espiritual e também para um aconselhamento, para ouvir, né? Às vezes é só ouvir aquela pessoa, que realmente, Maurício, é um grande desafio essa pandemia, porque ela envolve a área financeira, ela envolve o emocional, e a gente percebe, e tem um inimigo invisível, qualquer momento pode entrar na sua casa. E, coincidentemente, o vírus também é invisível, né? A pandemia, né? O vírus, mais a doença, são, né, dois invisíveis, né? Então fica muito difícil. Pessoal, estivemos aqui a Luciana Alexandre Gumiero, né? Ela é psicóloga, coach, especialista em terapia ortomolecular. Nós estamos com um tempo cronometrado, porque nós temos outros convidados, né, que vão fazer participações também, inclusive de fora de Bragança Paulista. Você, gestor aí, representante do poder executivo do seu município, onde quer que você esteja, é Brasil, gente, o programa chama Interação Brasil. Preste atenção nessa fala, que é muito importante. Pense ao tempo que a gente está tendo para pensar, principalmente se tratando da educação, né? Ao tempo que a gente tem também para pensar mais ainda na saúde, também mental. Então pense sobre isso e seja um gestor que nós possamos mais tarde dizer assim, vale a pena estar no meu município, vale a pena estar no meu Brasil. Cecília, quer fazer a pergunta? Eu peço por gentileza que seja breve, que estamos no horário. Rapidinho, me perguntaram aquilo,
buscar psicanalista, você falou em terapias alternativas. Sim. No caso da depressão, psicanalista, psicólogo, psiquiatra. É a pergunta que me fizeram aqui. Sim. A depressão, quando ela se torna realmente confirmado o diagnóstico da depressão, ela tem vários níveis e ela pode intensificar, né? Então, eu sugiro que a pessoa procure um médico e um psiquiatra e junto faça terapias, pode ser através de um psicólogo que estudou sobre isso, que fez uma faculdade longa, que eu acho que é importante, um profissional especializado, mas também pode fazer uma complementação com as terapias que existem hoje, integrativas, que são ótimas, né? Então, nós temos várias terapias integrativas. No momento, quando a pessoa sente que realmente é uma doença, ou se ela tem dúvida, procure um médico. Se não quiser ir no psiquiatra, vai no clínico geral. Clínico geral é um médico que ele está preparado para avaliar a pessoa como um todo. E esse clínico geral vai encaminhar para o psiquiatra e para o psicólogo, porque hoje o psicólogo é reconhecido na área da saúde, na área da medicina, ninguém mais tem dúvida disso. Como também na área de terapias energéticas, que são fantásticas, as terapias integrativas, vale a pena procurar ajuda. O que a minha mensagem, Cecília, é para essa pessoa, ou seu amigo, ou você, que está sentindo que precisa de ajuda, e você não consegue, você olha para a vida e não vê sentido, você tem uma apatia, não tem vontade, procura ajuda, procura um profissional, procura um médico, conversa com o seu médico, vai na UBS, e aí fica um recadinho aí para todas as prefeituras, não só de Bragança. Bragança, acho que tem um sistema muito bom na área da saúde, porém, é importante a gente estar focando nisso, ter profissionais especializados à disposição da população, aberto para ouvir e conversar com essa população, e vai poder ajudar muito. É isso aí, pessoal. Participação mais que especial, espetacular, aqui trazendo para a gente, né, um assunto muito importante, não só por esse momento de pandemia, mas se tratando de vida com qualidade. A Luciana Alexandre Gumiero, preste atenção, mais uma vez eu reforço. Luciana, muito agradecido de todo o coração, sucesso, e queremos você outros momentos aqui no Talk Show Interação Brasil. Sim. E te faço também um convite desde já para que você vá levar um pouco do seu conhecimento no meu programa Interação Brasil, na Rádio Nova Norte FM 105,9. Será um grande prazer poder levar você lá para você transcender esse conhecimento que é muito importante, porque trabalhar bem o psicológico também salva vidas. Sim. Maurício, eu que agradeço, parabenizo muito a sua simpatia, seu grupo, fantástico seu projeto, parabéns, sucesso. A Cecília, agradeço mais uma vez, e é uma grande missionária que eu penso que tanto o poder público como o município tem que valorizar o trabalho dela, a associação, que é uma associação que faz muita coisa e que ninguém sabe. E eu fui atendida aqui por essa associação, porque eu vim cuidar da minha mãe, e fui atendida pela associação aqui de cuidadores de pessoa, que me ensinou a cuidar, porque eu tenho a parte teórica, mas não tinha a parte prática, e aí aprendi muito. Então, eu quero agradecer, parabenizar essa banda gostosa, alegre, e todo esse pessoal técnico muito profissional. Fui muito bem acolhida aqui. Muito obrigada. Grato a você. É isso aí, pessoal. Estamos com o nosso Talk Show Web Interação Brasil, trazendo informações para você de todos os âmbitos, né? Desde saúde, política, arte, cultura, de modo geral. Eu falei com a nossa querida aí, Luciana, e vou chamar, Luciana, muito agradecido, viu? Pode deixar em cima, por gentileza. Eu quero chamar aqui agora, grato, Luciana, quero chamar aqui agora para bater um papo com a gente, conversar com a gente aqui, um jovem que vem fazendo a diferença no mundo da música, né? Ele tem aparecido no YouTube, ele é professor de música, né? E tem um trabalho muito bacana, que vale a pena. Mas antes eu vou pedir para a nossa banda querida aqui, fazer um som, Luciano Júnior e banda, trazer um som para vocês, e depois do intervalo comercial, teremos essa figuraça, que é muito do bem e que anima a vida das pessoas com música e combate a depressão com toda certeza. Por favor, Luciano Júnior e banda.
você.